Olá, aqui é Rose Brito do canal Consciência Despertada e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, de Bárbara E. Berna. Hoje nós vamos ler o capítulo 18. Capítulo 18. Visão Interior. Minha primeira experiência de visão interior verificou-se certa manhã cedo, quando, deitada na cama, eu observava a interessante estrutura muscular e óssea da nuca do meu marido, que dormia ao meu lado, de costas para mim. Achei muito interessante o modo com que os músculos se ligavam às vértebras cervicais. De repente, me dei conta do que estava fazendo e, logo, interrompi a observação. Não voltei por algum tempo a esse nível da realidade, imaginando ter inventado tudo aquilo. É evidente que acabei voltando. Comecei a ver meus clientes por dentro. Embora desconcertante a princípio, minha visão interior persistiu e eu também. A visão interior se correlacionava com outras informações que pude colher a respeito dos pacientes, deles mesmos ou dos seus médicos. A visão interior é a versão humana dos raios-x ou do processo de ressonância magnética nuclear e igualmente sofisticada. A visão interior inclui a capacidade de olhar para dentro do corpo em qualquer profundidade e resolução, dentro de certo alcance, que se deseje ver. É um novo modo de perceber as coisas. Se eu desejo ver um órgão, focalizo-o. Se desejo ver o interior do órgão ou uma parte especial dele, focalizo esse interior ou essa parte. Se desejo ver um micro-organismo que está invadindo o corpo, focalizo, recebo dessas coisas imagens que se diriam normais. Um fígado bom e saudável, por exemplo, tem uma coloração vermelha escura, exatamente igual à que se apresenta à visão normal. O fígado ictérico terá uma coloração enfermiça, marrom amarelada. O fígado de uma pessoa submetida à quimioterapia geralmente se apresenta marrom esverdeado. Os micro-organismos, de certo modo, têm o aspecto que apresentam ao microscópio. Minhas experiências de visão interior, que ocorreram espontaneamente a princípio, mais tarde se tornaram mais controláveis. Comecei a compreender que, para ver desse jeito, eu precisava encontrar-me num estado particularmente aberto, com o meu terceiro olho, sexto chakra, ativado e o resto da mente num estado relativamente calmo, focalizado. Posteriormente, descobri técnicas capazes de produzir esse estado, do modo que podia olhar para dentro do corpo quando me apetecia fazê-lo, contanto que pudesse entrar nesse estado mental e emocional. Se eu estivesse cansada, talvez não o conseguisse, em parte por ser mais difícil elevar nosso ritmo vibracional quando nos cansamos. Descobri, outro sim, que pouco fazia que os meus olhos estivessem abertos ou não, a não ser pela interferência de informações adicionais que pudessem chegar-me através dos olhos abertos. Às vezes, a informação adicional favorece a focalização, às vezes atrapalha. Às vezes, por exemplo, uso os olhos a fim de ajudar a focalizar a mente num ponto para o qual estou olhando. Em outras ocasiões, cerro os olhos num esforço para afugentar a outra informação, que pode estar distraindo minha atenção.
Exemplos de visão interior. A figura 18.1 mostra um exemplo dessa visão. Na parte superior esquerda, vemos a visão áurica frontal exterior. Na parte superior direita, a visão interior. E na ilustração inferior, a visão dorsal exterior. Foi o caso de uma amiga minha que caiu sobre o gelo e machucou o ombro. Ao trabalhar com ela, vi a hemorragia áurica saindo pela frente do ombro, onde ela perdia energia. As linhas de energia da área dorsal, ao longo do músculo trapézio, emaranhadas, precisavam ser endireitadas. Apliquei a mão direita, como se fosse uma ventosa, sobre a hemorragia para estancá-la e penteei as linhas emaranhadas de energia nas costas. Enquanto o fazia, vi a cabeça esmagada do húmero, esmagamento mais tarde confirmado por uma radiografia. Essa sessão curta, meia hora, curou a hemorragia e os emaranhados e contribuiu para uma cura mais rápida do osso esmagado. Outro exemplo, que se vê na figura 18.2, é um cisto do ovário, do tamanho aproximado de uma bola de tênis, com 7 centímetros de diâmetro. No dia 3 de janeiro, figura 18.2a, ele parecia cinzento azulado. O cisto já fora diagnosticado por um médico, mas a inflamação da pelve, que aparecia na aura com uma cor vermelha escura, não o fora. No dia 15 de janeiro, figura 18.2b, o cisto encolhera 4 centímetros e a inflamação havia sido diagnosticada pelo médico. No dia 21 de janeiro, figura 18.2c, o cisto media 2 centímetros, mas começara a escurecer e exibia uma estranha configuração espiralada ligada a ele. A paciente fora submetida a uma dieta de limpeza, que estava afastando o problema. Não administrei tratamento nenhum naquele tempo, só observava o desenrolar do processo. No dia 29 de janeiro, figura 18.2d, o cisto aumentou para 3 centímetros e ficou do tamanho de uma moeda de 25 centavos no início da menstruação, ocorrência comum em se tratando de cistos. Em 6 de fevereiro, figura 18.2e, o cisto diminuíra para 1 centímetro. Em 3 de março, figura 18.2f, desaparecera completamente, substituído por uma grande quantidade de energia boa, saudável, pré-menstrual. Todas as observações correlacionaram-se no tocante ao tamanho com as observações do médico do exame da pelve. Por causa da coloração escura do cisto na aura no dia 21 de janeiro, tanto o médico quanto eu aconselhamos a paciente que tomasse antibióticos. Esse tipo de problema, a inflamação da pelve, que durasse um longo período de tempo, 3 anos nesse caso, era conhecido como precursor do câncer, que desejávamos impedir, livrando a paciente da infecção e sujeitando-a a uma dieta de limpeza durante todo o tratamento. Ela poderia ter se livrado da infecção sem um antibiótico, mas não quisemos arriscar-nos. Para minha visão interior, o cisto era quase preto. Na fase inicial, o câncer se apresenta azul acinzentado escuro. À medida que progride, aparece preto na aura. Mais tarde, o preto é salpicado de manchas brancas. E quando estas começam a faiscar e a jorrar como um vulcão, inicia-se a fase metastática.
No caso em tela, o cisto estava ficando tão escuro que já não se podia esperar mais que a simples dieta de limpeza fizesse o trabalho que precisava ser feito. A figura 18.3a mostra outro caso de inflamação da pelve, um cisto ovariano e um tumor fibroide. Como se pode ver, os cistos se distinguem facilmente dos tumores fibroides, que assumem no campo uma cor marrom avermelhada. A figura 18.3b mostra um exemplo do uso da visão interior remota. No fim de uma de minhas aulas, uma aluna me perguntou se eu podia ministrar um tratamento a uma amiga sua, portadora de 2 fibromas. Enquanto ela fazia a solicitação, tive uma visão interior imediata da região pélvica da sua amiga. Desenhei-a no quadro negro. 2 meses depois, quando ministrei um tratamento à paciente, o desenho se confirmou. O que eu vira foi corroborado pelo diagnóstico médico. Ela apresentava 2 tumores fibroides relativamente pequenos, que pareciam castanho avermelhados na aura. O tumor à direita localizava-se acima e fora do útero, ao passo que o da esquerda, situado mais abaixo, estava parcialmente incrustado no útero. O que eu não vira à distância, mas observei durante o tratamento, foi que o segundo chakra frontal ostentava um dilaceramento, provavelmente devido, em parte, à extração do ovário esquerdo. É muito provável que o chakra já estivesse perturbado antes da ablação do ovário, causando primeira disfunção. Estou certa de que a cirurgia agravou o trauma do chakra. Além do trauma cirúrgico, as mulheres costumam retirar sua energia da área em que o ovário foi removido, porque não querem sentir a dor emocional da perda do ovário. Esse tipo de obstrução inibe o processo de cura natural nessa área do corpo e só acaba piorando o trauma. Precognição com visão interior. Um exemplo de precognição ou de advertência dos mestres espirituais aconteceu um dia em que fui visitar uma amiga. Eu me encontrava a 3 quarteirões do seu local de trabalho quando me disseram que ela não estaria ali, que poderia ter tido um ataque do coração e que eu precisava ministrar-lhe um tratamento. Achando o escritório fechado, fui para o seu apartamento, onde topei com ela às voltas com uma dor física, segurando o braço esquerdo de encontro ao corpo. Passara a manhã na sala de emergência fazendo cardiogramas. A figura 18.4 mostra o que a minha visão me revelou. Havia dor emocional e medo presos na garganta e no plexo solar, a energia estagnada na área do coração que lhe impregnava o corpo e depois voltava diretamente para trás, passando pela fase dorsal do chakra do coração. A 5ª vértebra torácica, deslocada para a esquerda, não se associa aos nervos do coração, mas localiza-se na raiz do chakra. Observei também uma fraqueza na aorta, logo acima do músculo cardíaco. Enquanto trabalhávamos juntas para clarear a energia estagnada em torno do coração, minha amiga liberou a constrição emocional das áreas da garganta e do plexo solar. Partilhou a dor comigo e começou a chorar. A energia escura se foi. A 5ª vértebra torácica voltou para o lugar. Ela sentiu-se muito melhor. A fraqueza da aorta ainda perdurava quando me despedi, mas diminuiu
consideravelmente com o tempo. Visão interior microscópica. 2 exemplos de visão interior microscópica se veem na figura 18.5a e b. A figura 18.5a mostra os minúsculos organismos em forma de bastonetes que impregnavam a área do ombro e do braço de uma pessoa portadora de um problema diagnosticado como infecção semelhante à lepra. Vi os organismos penetrando a área, tanto o músculo como o osso. Enquanto fazíamos o tratamento, uma luz cor de alfazema e depois prateada, muito forte, inundou o corpo e encheu a área infectada. Por efeito da luz, os organismos vibravam em alta velocidade, como se ela pretendesse derrubá-los. Depois, o fluxo de energia começou a girar e sugou-os para fora do corpo. No caso de uma paciente de leucemia mieloblástica aguda, chamada Rose, submetida à quimioterapia, vi objetos de aspecto estranho, achatados, brancos, semelhantes a sementes, que pareciam estar amassando os glóbulos vermelhos do sangue, figura 18.5b. Cerca de 1 ano antes, ela viera procurar-me, depois de ter ouvido de vários médicos que morreria provavelmente dentro de 2 semanas. Naquela ocasião, sujeitaram-na imediatamente a cuidados intensivos e à ação da quimioterapia. Ela contou que, quando lhe disseram que só lhe restavam 2 semanas de vida, viu uma luz cor de ouro esbranquiçado e soube que não ia morrer. No rótulo de cada frasco de fluido, incluindo os da quimioterapia que ingeriu durante a estada no hospital, escreveu puro amor. A quimioterapia não produziu efeitos colaterais e Rose entrou no período de remissão. Quando passou a paciente de ambulatório e continuou a quimioterapia, também começou a ter sessões de canalização com uma amiga minha, Patty Redesgas, que canaliza um guia chamado Emanuel. Emanuel aconselhou Rose a interromper a quimioterapia que a estava deixando doente. Os médicos, porém, lhe asseguraram que, se ela interrompesse a quimioterapia, morreria logo, porque os testes de sangue mostravam que ela ainda se achava em processo de remissão e não se curara. Esta não era uma decisão fácil de tomar, mas ela decidiu parar. A essa altura, procurou-me e vi-lhe no sangue os objetos em forma de sementes. Já no primeiro tratamento, esses objetos se soltaram após uma rajada de luz cor de alfazema e depois prateada e em seguida todos foram sugados. O exame seguinte mostrou-lhe o sangue completamente claro e normal, pela primeira vez desde o diagnóstico. Eu, evidentemente, não fui o principal instrumento da sua cura. Limitei-me a apoiá-la e purificar-lhe o sangue. Graças à visão interior, pude tranquilizá-la, assegurando-lhe que nada havia de anormal no seu sangue, o que continuou a ser corroborado pelos exames, até que decidimos não ser mais importante para ela ver-me e receber esse apoio. Não lhe foi fácil defender a sua verdade. Ela precisava de apoio porque, na ocasião, os médicos receavam sinceramente que ela viesse a morrer muito depressa se abrisse mão da quimioterapia, e não se cansavam de repeti-lo. Não digo isso à guisa de crítica. Os médicos estavam fazendo quanto podiam para salvar-lhe a vida. Nesse caso, porém, havia outros fatores em ação, a cujo respeito eles nada sabiam. Como terapeuta, eu tinha acesso às informações.
eles não o tinham. Eis aí uma prova do quanto seria proveitosa para os pacientes a colaboração franca dos curadores espirituais com os médicos. Temos muita coisa para dar uns aos outros que pode ajudar o processo de cura. O processo da visão interior. Tenho a seguinte explicação do modo como funciona esse tipo de visão. Com minha visão interior de raio-x, pude observar o caminho seguido pela luz que entra no corpo e vi o seguinte: a luz penetra não só pelo terceiro olho, mas também pelos olhos físicos e flui ao longo dos nervos ópticos, como mostra a figura 18.6. Esta luz, de vibração mais elevada que a luz visível, passa através da pele, atravessa o quiasma óptico e contorna a pituitária, que fica logo atrás, servindo a visão normal, e outro que vai para o tálamo, servindo ao controle oculomotor. De acordo com minhas observações, certas técnicas respiratórias e de meditação induzem a pituitária a vibrar e irradiar luz áurica dourada ou cor-de-rosa, se a pessoa estiver apaixonada. A vibração e a luz dourada aumentam a quantidade de luz que se ramifica na área do tálamo. De acordo com a minha visão, a luz áurica se arqueia sobre o fundo do corpo caloso e se dirige para a glândula pineal, que age como detector da visão interior, respirando de maneira controlada, que faz o ar arranhar a parte superior traseira da garganta e o véu do paladar, localizado do outro lado da pituitária, estimula a pituitária a vibrar do mesmo modo. A respiração meditativa também me ajuda a concentrar a mente e aquietá-la, além de fazer a luz dourada subir pela face dorsal da coluna, desde a base, e a luz cor-de-rosa subir pela face frontal. As duas correntes se arqueiam uma sobre a outra na área do tálamo, levando mais energia para o centro da testa e para as áreas centrais do cérebro, com as quais enxergo. O que esse tipo de visão faculta é permitir que alguma coisa, energia, informação chegue à região do terceiro olho da cabeça e traz consigo a capacidade de investigar na profundidade que se deseja, seja ela qual for, com ampla extensão de resolução até o nível das células e dos vírus. A impressão que me acode é a de que tem um investigador dentro da cabeça, localizado na área central do cérebro, atrás do terceiro olho e aproximadamente 2 polegadas para trás, onde uma linha reta que começa no terceiro olho cruza uma linha traçada entre as têmporas. Este parece ser o coração do investigador. Desse ponto, posso olhar na direção que eu quiser sem mexer a cabeça. Contudo, sempre ajuda a olhar diretamente para onde estou investigando. Quando um paciente me procura, faço uma investigação geral de todo o corpo, a fim de escolher as áreas de interesse. Sou atraída para as áreas do corpo que precisam de atenção. Em seguida, sintonizo a área e investigo-a miudamente. Para fazê-lo, ponho às vezes a mão na área em apreço. Acho mais fácil ver dessa maneira. Às vezes, uso outro método. Peço para ver uma imagem do que é o problema e recebo a imagem mental da situação. Exercícios para estabelecer a visão interior. 1. Viajando através do corpo. A melhor maneira de praticar a aprendizagem da visão interior
é fazer exercícios de relaxamento profundo que inclui o que se denomina viagem pelo corpo. Antes de tudo, deite-se e afrouxe as roupas apertadas. Respire profundamente e relaxe. Tente-o de novo. Agora, respire fundo e retese o mais que puder o corpo. Suspenda a respiração. Em seguida, expire e deixe que se vá a tensão. Faça-o de novo. Repita o exercício de respiração e tensão. Retese o corpo pela metade, mas envolva nisso o corpo todo. Expire e solte-se. Inspire agora profundamente e relaxe ao soltar-se. Repita 3 vezes, sem retesar o corpo. Visualize a tensão esvaiando do seu corpo como um mel grosso na superfície debaixo de você. Sinta o coração desacelerar-se até chegar a um ritmo bom, lento e saudável. Imagine-se agora muito pequeno, como um ponto de luz, e entre em seu corpo onde você quiser. Seu minúsculo eu flui para o ombro esquerdo, relaxando toda a tensão enquanto se dirige para lá. Seu minúsculo eu flui para o braço esquerdo, abaixo, e entra em sua mão, relaxando toda a tensão com uma leve sensação de formigamento, calor e energia. Seu braço esquerdo está pesado e quente. Agora, o seu minúsculo eu flui de volta pelo braço esquerdo acima e desce pela perna esquerda, relaxando toda a tensão ali existente. Depois, sobe pela perna esquerda, passa para a perna direita e dali sobe para o braço direito. Todo o seu corpo está pesado e quente. Em seguida, você começa a explorar os sistemas do corpo com o seu minúsculo eu. Entra no coração e segue o sangue bombeando por todo o corpo. Esse sistema lhe parece bem? Parece-lhe saudável? Agora, viaje pelos pulmões e olhe para os tecidos pulmonares. Vá para os órgãos da digestão. Siga o curso dos alimentos ao entrarem no corpo. Da boca, desça pelo esôfago até chegar ao estômago. Que tal lhe parece? Recebe energia suficiente? Está equilibrada a quantidade de enzimas digestivas de que precisa? Agora, acompanhe os alimentos para fora do estômago. Entre com eles no duodeno, depois no intestino delgado, depois no intestino grosso. Está tudo bem? Agora, torne a subir para o fígado, o pâncreas, o baço. Estão todos funcionando a contento? Viaje pelos órgãos genitais. Estão recebendo os cuidados afetuosos que merecem? Se houve algum lugar no corpo que o preocupe, mande o minúsculo eu para esta área com amor e energia. Examine bem toda a área. Se estiver faltando alguma coisa, deixe que o seu minúsculo eu faça o que for preciso a respeito. Se ela precisar ser limpa, limpe-a. Se precisar de energia, deixe que o minúsculo eu lhe mande energia. Quando estiver satisfeito com a exploração e o cuidado do corpo, deixe o minúsculo eu crescer até atingir o tamanho normal e fundir-se com o seu verdadeiro eu. Podemos voltar a esse tipo de autoexploração a qualquer momento que você desejar. Volte ao seu estado normal de percepção, mas deixe-se ficar profundamente relaxado, autoconfiante e atento.
Você andou sondando o próprio corpo. 2. Sondando um amigo. Sente-se de frente de um amigo numa cadeira. Uma pessoa observa e a outra se abre a fim de ser observada. Medite para silenciar a mente. Delicadamente focalize o amigo. Conserve os olhos fechados. Lembre-se do que sentiu ao viajar pelo seu corpo. Viaje agora visualmente pelo corpo do amigo. Isso lhe causará uma impressão um pouco diferente, porque você, desta vez, está sondando de fora do corpo. Primeiro, sonde o corpo para descobrir uma área que o atraia. Use as mãos no começo, mas não toque no seu amigo. Mais tarde, não precisará usá-las. Quando se sentir atraído intuitivamente para uma área do corpo dele, limite-se a focalizá-la com maior intensidade. Focalize os órgãos dessa área. Acredite no que vê. Pode conseguir uma cor, uma textura, uma sensação ou apenas um vago sentido de alguma coisa. Deixe que as imagens lhe penetrem na cabeça. Quando se sentir satisfeito com o que encontrou, deixe-se atrair por outra área e repita. Se não se sentir atraído para outra parte do corpo, restrinja-se a sondar o corpo. Sonde o corpo pelas suas áreas ou, se estiver familiarizado com a anatomia, que terá de aprender se quiser transformar-se em terapeuta, sonde os sistemas do corpo. Anote mentalmente o que vir. Quando estiver satisfeito com a exploração, torne lentamente a si e abra os olhos. Discuta com o amigo o que lhe foi possível captar. De que maneira o que você captou corresponde ao que ele sabe a respeito de si mesmo. O que não corresponde, pode explicar por quê? A resposta talvez esteja nas suas suposições. O problema talvez esteja no seu próprio corpo. Talvez você esteja certo e seu amigo nada saiba acerca da situação que você viu. Agora, inverta os papéis e deixe que o amigo o observe. Mantenha-se passivo a fim de facilitar as coisas para ele. 3. Meditação para abrir o perscrutador do terceiro olho. Um exercício sugerido por um dos meus mestres, o reverendo CB, consiste em deitar-nos de costa ou sentar-nos com as costas direitas. Certifique-se de que está à vontade. Respire profundamente pelo nariz. Primeiro, encha de ar o abdômen inferior. Depois, o tórax médio e, finalmente, o tórax superior. Agora, abra a boca o mais que puder. Deixe o dorso da língua voltado para a parte traseira da garganta e conserve-a de tal jeito que só permita a passagem do ar se este arranhar a parte traseira superior da garganta, perto do céu da boca. Tente fazê-la arranhar o mais atrás que puder. O som da raspagem deve ser fino, não gorgolejante. Não atire a cabeça para trás. Mantenha-a diretamente no topo da coluna. Deixe escapar lentamente o ar do corpo. Primeiro o do abdômen inferior, depois o do tórax médio e, por fim, o do tórax superior. Deixe sair todo o ar. Respire e relaxe. Repita a respiração rascante. Quando lhe tiver captado o significado, acrescente-lhe a visão seguinte. À medida que a respiração abandona o corpo, visualize uma corrente dourada de luz que começa na área pélvica dorsal e sobe, coluna acima, até a área central do cérebro.
Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Agora, focalize a frente do seu corpo. A corrente de luz apresenta-se cor-de-rosa na frente do corpo. Repita 3 vezes com 3 respirações rascantes. Note que as 2 correntes de luz se arqueiam sobre o centro do cérebro e penetram-no. Depois que tiver aprendido esse exercício, não faça mais do que 3 ou 4 respirações de cada lado do corpo, pois, do contrário, poderá ficar muito tonto. Façam-me o favor de tratar deste último exercício com extremo respeito, por ele ser muito poderoso. Faça tudo em ritmo lento. Não acelere sua evolução de um modo não orgânico. Isso nunca funciona. Muito embora quase todos nós desejemos o contrário. Muitas vezes, durante um tratamento, faço rápidos exercícios respiratórios que ajudam a elevar minhas vibrações e minha alegria, de modo que eu possa ver melhor a aura. Possa ver níveis mais elevados da aura e também transmitir frequências mais altas através do meu campo. Para fazê-la, arranho com o ar a parte superior traseira da garganta, por meio de respirações muito curtas e rápidas pelo nariz. Por haver praticado esses exercícios muitas vezes, faço-os agora com facilidade. Às vezes, também faço inspirações e expirações longas, firmes, iguais, sem pausa, e arranho a parte traseira da garganta com o ar, a fim de centralizar o meu foco, clarear a mente e equilibrar o campo de energia. Chamo essa técnica de respiração, a respiração rascante nasal. Quando a alta visão sensorial se associa à alta audição sensorial, aumenta a utilidade das informações recebidas. A determinação da causa da doença, retrocedendo no tempo. Um meio de ler a causa de determinado problema físico que descobri combina 2 técnicas. A primeira é a maneira normal de evocar a memória. Lembre-se simplesmente do tempo em que você era mais moço. Em seguida, escolha determinada idade ou determinado lugar em que viveu e recorde-o. Lembre-se agora de um tempo ainda mais remoto. Qual é o seu processo interior para evocar lembranças? Que tal lhe parece isso? Quando me lembro de alguma coisa do meu passado, utilizo minha mente de determinada maneira. Sei qual é a impressão que isso dá. Conservo lembranças de sentimentos, imagens ou sons. É fácil retroceder no tempo. Todo mundo faz isso. Quase todos acreditamos que só podemos fazê-lo para nós e não para os outros. Essa é uma crença limitada. Descobri que esse processo interior de voltar atrás no tempo é o que se usa para ler a história passada de uma doença. A segunda técnica consiste em usar a conexão sinestésica e a visão interior. Primeiro, estabeleço conexão com a parte do corpo interessada usando o meu sentido sinestésico. Em seguida, obtenho uma imagem da área do problema a fim de descrever-lhe a condição atual. Mantenho a conexão e depois retrocedo no tempo, lendo o passado e testemunhando a história dessa parte do corpo. Enquanto testemunho a volta ao passado, leio finalmente a causa do problema. Por exemplo, assista à ocorrência de um trauma numa parte do corpo em certa ocasião precedente da vida do paciente. Depois, assista a outra em ocasião até mais recente e assim por diante. As doenças mais graves resultam de uma longa série de traumas dessa natureza. Continuo simplesmente retrocedendo até chegar a um tempo anterior à ocorrência de algum trauma nessa parte do corpo. O primeiro trauma a ocorrer
é a causa iniciadora da situação atual. Revisão do capítulo 18. 1. Que é o que se pode ver com o uso da visão interior. Que parte do corpo você vê, em que profundidade. 2. Com a visão interior, que tamanhos de objetos se podem perceber. 3. A visão interior pode ser usada à distância. 4. Enumere 3 exercícios para aprender a visão interior. 5. Que glândula endócrina serve de sensor da visão interior? Matéria para reflexão. 6. Qual a diferença entre visualizar e perceber? Bom, então aqui nós finalizamos